Qual a nossa relação com a natureza? Pertencemos à natureza, mas será que estaríamos destinados a transcendê-la? Estaremos destinados a nos elevar em relação à natureza, e, portanto, deixá-la para trás como ponto de partida, como o início de uma jornada do conhecimento ou da elevação espiritual ou de um retorno às ideias celestes ou a Deus? A natureza do ser humano, ela é equivalente à natureza dos animais? Ela é copresente à natureza das coisas? Qual é a nossa relação com a natureza das outras coisas? Né? Com a natureza, como se diz em latim, né? Rerum natura, né? A natureza das coisas. Para o cristianismo, a natureza humana ela é privilegiada, porque o ser humano, ele é o centro da criação. O ser humano é, inclusive, dotado de alma. Ele é capaz de ascender, ele é capaz de alcançar a Deus através da fé, através da razão, através do conhecimento. O ser humano, ele pode, inclusive, transcender a situação de pecado original, de pertencimento às coisas do mundo físico, às coisas do mundo depois da queda, para retornar a uma existência espiritual, a uma existência mais próxima de Deus no céu religioso. Para os neoplatônicos do Renascimento, no terreno do neoplatonismo, que foi o terreno dos embates e do desenvolvimento do pensamento e da liberdade durante a Renascença, para os neoplatônicos, bastante harmonizados com o cristianismo, igualmente o ser humano ele tem como destino elevar-se, ele tem como projeto uma ascese, uma capacidade de alcançar uma existência maior, mais elevada em relação à existência natural. É uma filosofia onde a relação entre o humano e o cosmo é dada por uma capacidade do ser humano de transcendência. E, portanto, é uma filosofia que se direciona para o alto no sentido das ideias, das formas puras, do amor divino, que é o amor intelectual, o amor ágape, o amor que é a infusão divina e maravilhosa na natureza desse ser perfeito ou desse ser transbordante, ebuliente, que é o Deus neoplatônico. Então, a filosofia, pelo menos no Alto Renascimento, no neoplatonismo do século XV, nós vimos alguns filósofos dessa escola de pensamento, vimos no nosso caso do curso filósofos de Florença, da cidade-estado italiana de Florença, como Marsilio Ficini, depois o Pico della Mirandola. Para esses filósofos, para o neoplatonismo do século XV, a filosofia ela aponta para o mundo celeste, para uma harmonia cósmica que é dada pelos arquétipos, que é dada pelas ideias puras, pelas causas primeiras. E, portanto, o caminho dessa ascese, o circuito espiritual com o qual o ser humano ele se liberta das amarras da natureza, vai ser dado pela imitação e pelo modelo da semelhança com esses arquétipos. E daí toda a conjugação de saberes como a magia natural, que era a arte dos experimentos, a tradição hermética, as cabalas, o tarô, ou seja, um jogo de imagens, um jogo de busca de nexos ocultos a partir das imagens, de maneira a decodificar, decifrar e alcançar o código maior, alcançar os arquétipos, que são o procedimento pelo qual se pode ascender, se pode retornar a Deus. E uma das obras mais famosas de Pico della Mirandola se chama Oração sobre a Dignidade Humana, porque a natureza humana ela teria um potencial, ela poderia atualizar uma alma que lhe coloca num plano superior à natureza dos animais e à natureza das próprias coisas. Nós vimos em Ficino como o ser humano ele é copula mundi, ou seja, através do ser humano se pode redimir a queda e, portanto, redivinizar as coisas naturais e fazê-las ascender a esferas mais elevadas na direção da esfera celeste. Assim como para Nicolau de Cusa, o ser humano ele é microcosmo
no sentido de que ele é um grande agregado de analogias, ele é uma espécie de adensamento, um terminal nervoso de relações de analogia que, portanto, permitem que o ser humano ele ressoe e reproduza as relações do cosmos como um todo, né? O microcosmo que contém o macrocosmo, que reproduz em escala reduzida todas as amplitudes e todos os jogos e os nexos íntimos do real do macrocosmo. Isso vai reaparecer na arte renascentista, na matemática, na arte dos experimentos. Quer dizer, nessa perscrutação de uma razão íntima das coisas, de uma razão áurea, né? A quadratura do círculo, a pedra filosofal, o homúnculo, essas tentativas de utilizar as proporções, as razões e as relações internas ao ser humano como uma grande chave, uma espécie de pedra de Roseta para decodificar o livro do mundo, né? E reaparece em Leonardo da Vinci, em Michelangelo, na escultura, na arquitetura, na pintura da Renascença. Todos esses temas neoplatônicos de uma natureza humana superior, de uma dignidade do ser humano que é para o alto e avante. Are you lying down? Yes. Good. What is everything like around you? Green. It's all very green. Good. Now will you do what I ask you? Yes. What do you want me to do? I want you to melt into the green. Don't fight it. Just turn green. Não existe um outro ponto de vista, não existiria ao invés de entender que o caminho da ascensão, o caminho ético, né, de você agregar potências naturais, e se esse caminho não fosse para o alto, e se esse caminho na verdade fosse para baixo, e se ao invés de uma ascensão, de uma subida do monte, devêssemos descer, devêssemos caminhar no sentido da própria natureza, ou seja, submergir na natureza. Não entender o ser humano como aquilo que pode se libertar e, portanto, se desprender do mundo natural, mas o ser humano que precisa de uma descida antropofágica, que precisa novamente submergir no mundo natural e entender que as potências naturais estão não numa distinção, numa dignidade do homem em relação a ela, mas sim numa conexão íntima, numa conexão interna com a própria natureza, que não passa mais pelo Uno, pelo Deus que harmonizaria toda essa realidade, um Deus transcendente. Não, mas um Deus que desce, um Uno que se torna multiplicidade, uma filosofia que não mais é monista, mas sim pluralista, né? Descer a potência da natureza. Ao invés do neoplatonismo, um naturalismo. E nós vimos na última aula, na aula de número 10, como na filosofia epicurista, e um dos intérpretes do epicurismo, um dos grandes sistematizadores, é o poeta latino do século I a.C., chamado Lucrécio, que escreveu a sua obra De Rerum Natura, né, Natureza das Coisas, onde ele também fala em queda, ele também fala numa descida, mas ao invés de uma queda no sentido negativo, né, como a queda depois do paraíso, ou a queda como a condição primária, o pecado original, ou a condição originária do ser humano, o ponto de partida, onde ele inicia entre os animais e as coisas da natureza, ao invés disso, uma queda entendida como uma queda material, uma queda dos átomos, né? Os átomos que chovem, os átomos que descendem na sua trajetória
e que, portanto, para Lucrécio, a queda dos átomos, essa descida das partículas, nada mais é o que gera a realidade. A queda não é uma decadência espiritual em relação ao passado dourado, não é a perda do paraíso, não é a dissolução de uma utopia de onde viemos, onde estávamos juntos com Deus. Não. A queda nada mais é do que o processo natural de gênese da realidade. É a natureza enquanto princípio produtivo, enquanto produção, porque é na queda que os átomos eles se encontram, é na queda que os átomos se relacionam e eles se combinam, se agregam e se desagregam, formando todas as coisas, todos os entes, inclusive o ser humano. Ou seja, uma precipitação que não é uma danação, mas uma precipitação dos átomos que é geração e destruição da realidade. E se pararmos para pensar, a filosofia ela nasce enquanto naturalismo. Os primeiros filósofos eles eram naturalistas. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, ou seja, filósofos da Grécia Antiga, né, da Antiguidade bem longínqua, lá no século VI, no século V a.C., e que são pré-socráticos porque eles são anteriores à existência de Sócrates, anteriores a Sócrates, a Platão, que era discípulo de Sócrates, e a Aristóteles, que era discípulo de Platão. Os filósofos pré-socráticos, eles se voltavam para a natureza. Na verdade, dos pontos de diferenciação da filosofia em relação a outros saberes desse período é que, enquanto os outros saberes eles se preocupavam com os deuses, eles olhavam para os mitos, eles tinham por paradigma a Idade Dourada, a Idade de Ouro, de um passado mítico, e portanto o modelo eram os deuses, esses filósofos não olham mais para os deuses, eles passam a olhar para a natureza, para as coisas naturais, para a natureza das próprias coisas. Eles viram a cabeça aos deuses e ao invés de mirar para o alto da transcendência, olham para a natureza. Mas não só para a natureza das coisas, mas para o próprio ser humano como constituído pela natureza das coisas. Não mais a natureza humana, mas o humano enquanto natureza. O que nós temos de natural em nós, o que nós temos de animal em nós, o que nós temos de coisas, de materialidade, de matéria em nós. Isso como uma potência e como um princípio produtivo. Então, os pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, eles se propunham a explicar o funcionamento da natureza. E nessa busca pelo funcionamento, pela lógica natural, eles fizeram a primeira física, a física antiga. O que é a física antiga? A física antiga é aquela que toma por objeto teórico a natureza e o ser humano enquanto natureza. E a própria palavra, né, que está presente na física, na palavra física, vem desse período, porque física vem do grego physis. E physis, para os filósofos pré-socráticos, os naturalistas, que foram os primeiros filósofos, é o princípio de funcionamento e, portanto, de explicação do mundo natural, da natureza. Então vejam como aqui nós já temos com o naturalismo, e o naturalismo que vai reaparecer no Renascimento, e é com isso que nós vamos concluir a aula de hoje. Enquanto os filósofos neoplatônicos, enquanto todo esse grande vagalhão cultural, esse esquema cultural do Renascimento, enquanto que ele constrói um mundo divino e maravilhoso, certamente, hierárquico, onde você tem o uno, Deus, o ser, que é o princípio máximo dessa hierarquia, e que a partir dele, como uma cascata, com muitos níveis, a partir dele transborda, verte o restante do real, e portanto o real se constitui por emanação divina, e por isso que o neoplatonismo ele é emanantista, porque há um ser máximo e depois vários níveis cada vez mais inferiores, escalonadamente, de perfeição e de quantidade de ser, ou seja, do máximo ser para o menor ser. Então, em suma, por um lado, temos filosofias como a neoplatônica, que partem do pressuposto de que existe uma secção, um divórcio entre o ser humano
e Deus, ou entre ser humano e o que quer que seja, a iluminação, a salvação, uma idade de ouro, uma idade mítica, os deuses, enfim. O ser humano está separado e, portanto, a filosofia ela vai traçar um percurso de reunião, de religação, de elevar-se novamente para o divino, o transcendente ou a idade de ouro utópica, né? Essa pré-história magnífica que se perdeu. E do outro lado, filosofias como as naturalistas, que, em verdade, não admitem essa separação. O ser humano ele não tem uma natureza, uma dignidade que definiria uma diferença de natureza em relação às coisas naturais e aos próprios animais. Ao contrário, o ser humano ele é enquanto natureza. Então, entender a natureza é entender o ser humano. E é na imanência da própria natureza que nós devemos achar os nossos caminhos, que nós devemos selecionar os nossos princípios. Na diversidade das coisas naturais é que que somos obrigados a nos guiarmos, a nos orientarmos, sem olharmos para o alto, sem uma estrela guia, sem uma reunião ou um uno, uma totalização que nos permitisse, portanto, enquadrar as coisas naturais. E os filósofos pré-socráticos, todos eles naturalistas, eles buscavam explicar a natureza enquanto potência, enquanto gênese, enquanto produção. E apelavam para vários princípios diferentes, né? Alguns pré-socráticos vão dizer que o princípio da natureza é o fogo, outros vão dizer que é a água, há quem diga que é o infinito. E um dos mais interessantes naturalistas desses primeiros filósofos é um filósofo da Magna Grécia, e a Magna Grécia era a Grécia no sul da Península Itálica, ali na Península da Itália, na região onde, nas cidades ali de Nápoles, na Calábria, né, na bota ali da Península da Itália, ou mesmo na ilha, na Sicília, que falava-se grego, era parte da Grécia, né, porque a Grécia era um ecossistema no Mediterrâneo de cidades-estados, as famosas polis gregas, e esse filósofo que se chamava Empédocles, e que vivia na Sicília, na cidade de Agrigento, ele, diferentemente dos outros pré-socráticos, ele não definia um único princípio de funcionamento da natureza, mas dois. Para Empédocles, no seu poema Sobre a Natureza, né, o poema se chama Sobre a Natureza, e os pré-socráticos, muitos deles filosofavam dentro de poemas, como poesia e não prosa. E ele vai dizer o seguinte, olha, são dois princípios. A natureza, ela é uma luta, ela é um conflito permanente, ela é uma digladiação eterna entre o princípio do amor e do ódio. Então, a natureza ela se organiza, as coisas se organizam, se desorganizam em função dessa luta intestina, desse atrito entre a concórdia e a discórdia, entre forças de agregação das coisas, né, de coesão e de desagregação, de destruição. E os dois princípios são criativos. Tanto o princípio do amor quanto do ódio, eles são criativos. E é justamente a constante luta de um contra o outro que vai organizar os elementos. Para eles são 4 elementos materiais, né, que é o ar, a água, o fogo e a terra. Esses 4 elementos se combinam e se recombinam, tensionados por essas naturezas agentes que são o amor e o ódio. É interessante que depois esses 4 elementos vão entrar na alquimia, na sociologia, né, para explicar o funcionamento também das coisas naturais. Aristóteles, e aí já mais de 150, quase 200 anos depois de Empédocles, Aristóteles é um filósofo pós-socrático, né, porque ele é discípulo de Platão, que é discípulo de Sócrates, então ele vem depois de Sócrates. Aristóteles ele também está muito interessado na physis, no princípio de funcionamento da natureza. Se nós pegarmos o afresco de Rafael Sanzio, de 1513, a Escola de Atenas, onde ele pinta o panteão dos filósofos antigos, os filósofos gregos, as duas figuras canônicas centrais nesse afresco são Platão e Aristóteles. Dentro desse terreno neoplatônico, evidentemente que Platão e o seu principal pupilo, seu principal seguidor, Aristóteles, embora rompa com Platão em vários pontos,
eles estão no centro dessa pintura. E enquanto Platão aponta para o alto, para a filosofia celeste, para o transcendente, o Aristóteles ele coloca a mão num sentido mediano. Ele não aponta para a terra. Ele coloca como mais ou menos, né, como o meio, né, o justo meio, o mesoton. Então Aristóteles ele tenta conciliar o céu e a terra, ele tenta conciliar o princípio transcendente e os princípios imanentes. E por isso que na doutrina aristotélica da filosofia da natureza, a physis ela vai ter um conjunto de causas, que sejam causas, a causa material, a causa eficiente, que está mais ligada justamente ao funcionamento imanente, mas também a causa formal e a causa final, né? A forma e a finalidade. Portanto, a natureza para Aristóteles, embora ele tenha uma plasticidade, tenha uma materialidade e mesmo movimentos, né? Uma filosofia muito pautada pelo movimento, a matéria tende à forma. Existem instantes privilegiados ou instantes notáveis aos quais tende a matéria, de maneira que o movimento ele tem um contínuo aperfeiçoamento em direção às formas, em direção o próprio corpo, a forma do corpo é a alma para Aristóteles. E a alma que é, na verdade, o imortal, que é superior. Então, o Aristóteles, ele, embora trabalhe a matéria, ele também trabalha a matéria com as formas. E a teleologia, né, de telos, ou seja, existe a causa final, que é a finalidade da matéria e das formas. É somente com Epicuro, que também é um filósofo pós-socrático, ele é posterior inclusive a Aristóteles, já no século IV para o século III a.C., já no mundo helenístico, quando se traça uma filosofia que vai rechaçar a transcendência, que vai rechaçar a explicação por um princípio que possa totalizar as leis da natureza, que possa unificar dentro de uma unidade global, englobante, dos diversos funcionamentos dessa grande diversidade das coisas da natureza. E Lucrécio, né, Lucrécio é um filósofo latino, né, já no Império Romano, ele vivia no sul da Itália, também na região de Nápoles. Ali havia uma escola epicurista muito forte na região de Pompeia e de Herculano, inclusive se preservou uma vila de pensadores epicuristas com a erupção do Vesúvio, que aconteceu no século I depois de Cristo, e ele soterrou, né, com magma, com uma camada muito grossa de lava endurecida, preservou, portanto, duas cidades inteiras do Império Romano, que é Pompeia e Herculano. Em Herculano havia uma vila de epicuristas. E os únicos pergaminhos sobreviventes desse período da obra magna de Lucrécio foram encontrados justamente em Herculano. E o naturalismo epicurista, como descrito por Lucrécio, ele não vai admitir um único princípio, nem dois princípios para a explicação da natureza. Ele vai admitir uma multiplicidade, um infinito, uma soma infinita de elementos que, ao se somarem, jamais podem ser reduzidos a um princípio. Os próprios átomos, o átomo, a multiplicidade de átomos é uma ideia que guia a filosofia materialista, ou seja, a geração e a corrupção da matéria, a geração e destruição de tudo que existe é dado por uma agregação e desagregação de átomos. Átomos que vão se misturar segundo as mais diversas relações entre eles, segundo as mais diversas proporções entre eles. E para o naturalismo epicurista, para o naturalismo de Lucrécio, a filosofia, enquanto naturalismo, ela tem dois objetos. Um objeto teórico, que é a física. E nisso ela utiliza justamente os filósofos pré-socráticos. Mas ela tem um segundo objeto, que é um objeto prático ou pragmático, ou seja, que não é simplesmente especulativo ou teórico, que é a ética. Então, na filosofia lucreciana e epicurista, o naturalismo ele articula dois objetos. Ele articula uma física e uma ética. E ele vai fazer por gradações, por passagens, uma passagem de teorias físicas
para práticas éticas. E da mesma forma a ética vai interferir no mesmo nível com as teorias físicas, as teorias sobre o funcionamento da natureza. Como é que funciona então a física? Para o epicurismo de Lucrécio, a física ela é uma teoria sobre o infinito. Ela é não só o infinito que está além da nossa percepção, ou seja, o infinito que é, digamos assim, além da nossa capacidade de pensar e de perceber, como também o infinito que está aquém da nossa percepção, o infinitamente pequeno, o ínfimo ou o infinitesimal. Então já existe em Lucrécio uma espécie de protocálculo diferencial, porque a preocupação da física é justamente discernir entre os verdadeiros infinitos e os falsos infinitos. E também discernir os mínimos, seja o mínimo sensível, seja o mínimo pensável e aquilo que está aquém do mínimo, ou seja, o que é ínfimo, o que é infinitesimal. Já a ética, ela vai utilizar esse discernimento entre o falso e o verdadeiro infinito para pensar o uso dos prazeres. A ética epicurista é uma doutrina do uso dos prazeres, que é voltado a melhorar os nossos prazeres e reduzir as nossas dores. E, portanto, conseguir reequilibrar no mundo desequilibrado, no mundo de tumulto, no mundo de angústias e de crises, um uso sereno, um uso bem dosado dos prazeres e das dores com as coisas da natureza, coisas do mundo. Então, a primeira questão para o naturalismo lucreciano é, diante de uma diversidade de coisas da natureza, de funcionamentos naturais, das coisas naturais e do próprio ser humano enquanto natureza, como explicá-los sem reduzi-los a uma unidade totalizante, sem reconduzir essa diversidade toda ao monismo unificante, como os neoplatônicos faziam. Os neoplatônicos eles reconheciam a diversidade do mundo, eles entendiam que o mundo era divino e maravilhoso, né, habitado por essa infusão divina, porém a teoria monista neoplatônica ela reconduz isso a Deus, ao uno, ela reconduz a uma totalidade hierárquica e ordenada em níveis e, portanto, não permite que a diversidade da natureza repercuta numa filosofia do diverso. Como é que Lucrécio faz isso em De Rerum Natura? Evidentemente que ele não faz isso só dizendo que a diversidade de coisas existiria uma diversidade de princípios. Seria muito prosaica a filosofia dele. Não, ele vai dizer o seguinte: essa diversidade, essa multiplicidade de coisas, de seres humanos, de ideias, de tudo que existe, ela deve ser compreendida enquanto diversidade aberta. Ou seja, cada novo elemento que eu incluo nesse conjunto, ele muda a própria lógica global. Ele muda a própria natureza. A natureza ela é uma soma aberta, ela é uma integração contingente. Por quê? Porque não permite um princípio unificante. Cada coisa nova que eu vou analisar, que eu vou experimentar, que eu vou viver, ela vai mudar a própria lógica, ela vai mudar a própria ordem do mundo. Ou seja, é uma espécie de ordem na desordem. É uma tentativa de entender os átomos na sua liberdade mesma. E, portanto, há uma grande diferença, né, entre uma filosofia que reconduz ao todo, que totaliza, e que, portanto, ela, embora assuma o infinito, que seja Deus, que seja o uno, que seja o ser, esse infinito, ele é totalizante. Então ele é um falso infinito. Por quê? Porque ele vai fechar a realidade. Já na filosofia lucreciana, como essa soma aberta ela nunca se totaliza, o infinito ele é verdadeiro. Por quê? Porque as coisas elas devem ser entendidas uma a uma. Precisamos experimentar as coisas do mundo uma depois da outra, e não um princípio que nos permita falar de todas de uma vez, que nos permita abarcar a vivência a partir de princípios gerais que meramente enquadrem os elementos novos, elementos que são agregados ao conjunto. Ou seja, é uma depois da outra,
de uma maneira desmembrada e que vai prosseguindo, portanto, numa lógica bastante empírica, né? O nascimento do empirismo, ele se dá com Lucrécio, se dá com a filosofia epicurista. E mais, para Lucrécio, a tentativa de estabelecer um sistema cósmico, um sistema harmônico, onde se ordene o ser, onde se ordene o todo e Deus, né? Desde Deus até as coisas naturais que estão desligadas dele, que precisariam de uma religação, a tentativa de fechar esse sistema, mesmo que divino e maravilhoso, embute uma mania, né? uma espécie de... São maníacos da ideia, né? São aqueles que querem enquadrar, querem, de uma certa maneira, encaixar com muita... forçadamente, né? Os elementos em formas pré-estabelecidas. Isso resulta num movimento artificial, numa filosofia arbitrária, numa filosofia artificiosa. E isso produz, certamente, por esse desajuste, né, por essas roupas folgadas demais com as quais se vestem as coisas naturais, resulta num sistema ilusório, né, um sistema de ilusões, né, crenças em seres infinitos, como se eles pudessem explicar todas as coisas que acontecem na vida, todas as nossas muitas realidades, né? Seja essa coisa, o ser, o Deus, ou o todo, ou qualquer ente transcendente que tenha primado sobre os demais. Então, diferentemente disso, para a filosofia epicurista, a natureza é uma soma infinita, não totalizável, irredutível a um princípio unitário. De maneira que a natureza ela não é atributiva, não existem princípios superiores que, portanto, definam a partir de categorias as coisas existentes, de uma maneira classificatória de cima para baixo. E, portanto, isto é aquilo, né? Isto é divino, isto não é divino, isto é natural, isto é humano. Não. Para a filosofia epicurista, a natureza é distributiva ou conjuntiva. Ela vai somando, ela vai agregando e vai assim ampliando, a partir de uma experimentação contínua, a própria compreensão do funcionamento do mundo, da própria física, né? Ou seja, entende o diverso enquanto diverso. A lógica é uma lógica do e, da conjunção e. Isto e aquilo outro, e assim por diante. Ou seja, uma sucessão de conjunções e disjunções, de adições e de subtrações. E se nós pensarmos da relação com a natureza, para Lucrécio, os epicuristas, os sentidos, isso está no livro 4, né, o livro 4 do De Rerum Natura, escrito em torno de 55 a.C., ele é a teoria da percepção de Lucrécio, e vem de Epicuro. E ele assume um axioma epicurista que é o seguinte: os sentidos são infalíveis. A visão, a audição, o tato, o olfato, eles são infalíveis. Os sentidos, eles apresentam uma verdade. Aí você poderia pensar, mas que teoria ingênua, né? Que teoria mais tosca, né? É evidente que existem distorções dos sentidos, a miopia, né? A hipermetropia, ou distorções causadas por psicotrópicos, por presenças emocionais, né? A nossa percepção é muito subjetiva. É evidente que os filósofos antigos não eram bobos, pelo contrário, eram pessoas extremamente inteligentes, com sistemas sofisticadíssimos, né? E a pergunta certa não seria se eles estão à altura da nossa ciência, mas se a nossa ciência está à altura dos antigos, de tão sagazes que eram esses pensadores. Na verdade, há uma verdade mais profunda e mais sutil nesse axioma epicurista. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: a percepção, ela não é a percepção de algo. Não é que existiria um objeto real e que nós, divorciados desse objeto, afastados da verdade, teríamos que alcançá-lo. E, portanto, ao percorrer essa distância, se colocaria uma epistemologia, a teoria do conhecimento sobre as coisas. E aí haveria a coisa e a percepção da coisa. A percepção seria subjetiva, enquanto a coisa mesma seria objetiva. Não. Para os epicuristas, o que há são perceptos. A percepção, ela não é a percepção de algo, a percepção é algo. A percepção é uma coisa. O percepto, ele é primeiro em relação, seja a coisa percebida, seja o sujeito percipiente. Sujeito e objeto, eles são derivações, são derivadas dessa soma
que é o percepto, que é essa agregação, esse objeto sensível que é percebido. E que, portanto, o percepto, a percepção, ela é em si uma verdade. O que pode ser falso é a interpretação, o que nós adicionamos àquela percepção, a opinião que se agrega àquela percepção, o entendimento, a compreensão do que é percebido. Então, na verdade, é num segundo momento que se poderia falar em verdade ou falso, né? No momento do processamento da percepção. Mas o que se apresenta, né? O que chega como o dado primário, ele é em si uma verdade. O percepto ele é uma verdade, né? E depois que poderíamos falar em sujeitos e objetos. E para os epicuristas, o conhecimento ele emerge dos sentidos. Então, ao invés de sistemas artificiosos e arbitrários, de ilusões, formas teológicas, falsas filosofias, é necessário construir o conhecimento a partir do que os sentidos nos apresentam. Ou seja, não é que devemos confiar nos sentidos, mas é que os sentidos são os únicos dados primários a partir do que uma consciência pode fazer qualquer sentido. Pode ter qualquer tipo de lógica. Então, há uma auto-organização dos perceptos, há uma tentativa de desdobrar de dentro dos próprios perceptos, sem um princípio superior, sem um primado, sem um ente transcendente, uma auto-organização dos perceptos do qual podemos construir fabricar os nossos conceitos, inclusive os conceitos filosóficos. E nisso, evidentemente, que é uma filosofia pluralista. Ela é uma filosofia que vai admitir uma construção aberta, na medida em que as coisas elas se somam de maneira aberta, e isto, e aquilo, e cada coisa que eu vou colocando, eu não posso totalizá-la, né? Embora as partes, os conjuntos, tudo que existe do ponto de vista das coisas, dos entes, sujeitos e objetos, sejam finitos, a soma ela é infinita, porque a cada vez é uma coisa nova, a cada vez é outra coisa, e precisamos experimentá-las e compreendê-las uma a uma. Então é uma filosofia pluralista, e essa emergência a partir dos sentidos é uma experimentação contínua também, e que não admite um fechamento num todo ou num uno. E a passagem para a ética, né, até agora eu vinha falando da física, ela se dá por quê? Porque da mesma forma como o conhecimento teórico da natureza se dá por uma emergência dos sentidos, a nossa ética deve emergir dos prazeres e das dores. A nossa ética deve emergir daquilo que sentimos enquanto sensações do nosso próprio corpo. Ou seja, há aí uma analogia muito clara entre a emergência do conhecimento teórico a partir dos sentidos e a emergência de uma ética, ou seja, de uma razão prática, a partir dos prazeres e das dores, que nada mais são do que sensações, ou seja, percepções que estão presentes no nosso próprio corpo. Ou seja, ao experimentar as coisas a partir dos sentidos, podemos, aos poucos, entender o que convém e o que não convém com a nossa existência, com os nossos corpos. Há uma espécie de terapêutica dos prazeres, uma experimentação da natureza e com a nossa natureza, a natureza que nos atravessa, de maneira que possamos aos poucos aprender os prazeres que nos convêm e evitar as dores, aquilo que não nos convém. Podemos sucessivamente desenvolver uma doutrina do uso dos prazeres, uma ética que é um modus vivendi, que é uma prática constante. E que está conectada com a física, porque a física é o que nos permite compreender o que é verdadeiramente o que nos afeta, ou seja, como funcionam as coisas, e aquilo que são formas teológicas que são falsos infinitos, que é o que nos aflige. E o que é muito interessante nessa doutrina epicurista é que para Lucrécio as piores dores não são as dores físicas, no sentido de dores provocadas por pressões ou por sofrimentos, doenças ou por machucados. Isso na verdade é suave para o Epicuro. Se colocarmos na balança, são poucas as dores que nos afligem ao longo de uma vida inteira. O problema do ser humano é que nós multiplicamos essas dores. Nós
criamos um monte de dores que não precisaríamos ter, um monte de medos, uma espécie de terror. A humanidade vive num terror pela punição divina, pelo fracasso, pelas culpas, ou pela antecipação das dores e por sua multiplicação e prolongamento em dores morais, em dores mentais, uma espécie de preenchimento da desgraça com a própria dor, ou seja, nós nos atormentamos. A humanidade ela vive atormentada, ela vive iludida por dores que são imaginárias, por dores que são ilusões, por dores que são angústias, né? Nos deprimimos, nos angustiamos, nos turbamos a nossa própria vida de uma maneira desenfreada. Para o Lucrécio e para o Epicuro, essas são as piores das dores, porque são dores que se tornam infinitas. E mais, também nos prazeres nos perdemos. Nos perdemos por prazeres ilusórios, nos perdemos por falsas promessas de prazeres infinitos, nos perdemos achando que ideais e objetos do nosso prazer sejam nossos grandes objetivos, e na verdade são falsos, são ídolos, né? Não, são simulacros, não são prazeres que nos permitem experimentar uma vida boa. Na verdade são prazeres que nos afastam dela e nos colocam novamente, né, em dores intermináveis, em turbulências, em tormentos da alma, em atormentações permanentes. Então, a ligação da física e da ética para Lucrécio e Epicuro buscam enfrentar essa realidade de temores, de turbação causada por um mau uso dos prazeres e uma doutrina ruim, né, dos prazeres e das dores, permitindo que eles se reorganizem a partir daquilo que convém com a nossa natureza, aquilo que convém e que não convém, né? Buscar o que convém e evitar o que não convém. Sendo que muitas vezes, para buscar um bem maior, para buscar um prazer maior, temos que atravessar algumas dores. Ou para evitar uma dor maior, precisamos de dores menores. Então, esse jogo, nessa busca do sumo bem, né, do sumo prazer, também é parte de uma organização interna à própria natureza, né? Nesse sentido que o Lucrécio introduz a questão da memória. Como nós somos capazes de lembrar, somos capazes de organizar os nossos prazeres em prazos maiores, né? Somos capazes de, a partir da experimentação, entendermos as doses certas, entendermos as diversas possibilidades internas à própria experiência, né? E assim, aos poucos, ir depurando as tristezas, compreendendo a causa das tristezas, enfrentando também aqueles que dependem da tristeza para governar, dependem da tristeza para nos governar, para ter poder sobre nós. Para exercer poder sobre nós, precisam cultivar as tristezas e, portanto, as suas causas. Então, é aí que ele identifica uma série de falsos infinitos, né? A punição divina, o fracasso, o próprio sucesso, muitas vezes, a desonra, a cupidez, ambições desmedidas, o ouro de tolos, né? Todos esses prazeres de tolos e essas dores multiplicadas que devem ser enfrentados. Qual que é o sumo bem para Lucrécio? O sumo bem dos epicuristas, ele é uma condição existencial imanente à nossa relação com a natureza, que é a capacidade de afastarmos de nós todas as mistificações dos prazeres e das dores. Ou seja, todos os mitos, os ídolos, tudo que nos desvia em direção a um falso infinito, né, a prazeres que, na verdade, nos turbam e nos desequilibram e nos colocam como venenos da nossa existência natural, como também de dores, a multiplicação das dores, o prolongamento das dores, né? O medo da morte, o medo dos deuses, o medo da punição, as culpas, essa dívida infinita que nos aflige. Então, o sumo bem é a capacidade de desmistificar, isso envolve experiência, envolve a experimentação, porque a ética é prática para os epicuristas, a fim de alcançar o que eles chamam de ataraxia, que seria talvez uma tradução mais próxima dessa palavra grega, seja serenidade. Seja uma capacidade de não se perturbar, não se atormentar tanto com as turbações do mundo, com as crises e todos esses problemas,
em vários níveis, né? Crises políticas, crises econômicas, crises existenciais, e conseguir dosar os seus prazeres, mesmo que sejam os pequenos prazeres, né? E reduzir as dores ao mínimo e vivenciar essas dores sem aumentá-las, sem inflacioná-las a partir de dores morais e dores mentais. Então, em síntese, o materialismo antigo, né, de Lucrécio, o naturalismo, ele, primeiro, pensa a natureza como uma positividade, pensa a natureza não como algo que está abaixo, do ponto de vista de uma dignidade humana, de uma dignidade divina. E basta lembrar que no sistema dos neoplatônicos florentinos, né, em Fitino, por exemplo, a natureza ela é o terceiro estágio na descendente, sendo que ela só ganha da matéria, que é inanimada. Para os naturalistas, não. A natureza é a pura positividade, e é aí que nós temos que encontrar o nosso caminho do conhecimento teórico e do conhecimento ético. Em segundo lugar, é uma filosofia pluralista no sentido de que ela assume o diverso enquanto diverso. Esse pluralismo se reflete também numa ética que não vai admitir uma doutrina fechada e que para cada pessoa, para cada grupo, para cada situação, os caminhos da experiência, né, o empirismo que guia essa filosofia, ela vai levar a caminhos diferentes. Então, é uma pluralidade de métodos também. E, por último, uma denúncia, uma crítica, mas é uma crítica prática, né, porque envolve uma vivência diferente, de todos os sistemas teológicos, mitológicos, de religiões políticas, de transcendências, que, na verdade, ao invés de contribuir para a construção ética, né, para a ataraxia, acabam levando a turbações, a perturbações, a tormentos, e mesmo a servidão, e mesmo a completa submissão a esses poderes, porque, como eu disse, existem as tristezas, as causas das tristezas que devem ser compreendidas, e um poder que, para poder ser exercido sobre você, depende dessas tristezas. Então, existe não só a conotação teórica, física, como a conotação política do trabalho da desmistificação do materialismo.